paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos novamente aqui para mais um EBD Online da Alfa e Ômega. Hoje nós estamos na lição de número 3, que fala das missões transculturais no quesito do Antigo Testamento. Sim, essa lição será ministrada no domingo, onde se comemora o Dia do Professor. Glórias a Deus pela sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, que se dedica a ensinar, a preparar, a capacitar, a aplanar o caminho para que os seus discípulos, aqueles que aprendem contigo, possam ir mais longe do que você. O propósito do ensinador é emancipar dentro do conhecimento bíblico aquele que ouve, para que esse possa ir muito mais além, fazer muito mais para a glória do Senhor Jesus. Que alegria! Nós temos um textuário que nós temos em especial aqui na EBD da Alfa e Ômega tratado sempre, que é o texto de Isaías 49:6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios e para seres minha salvação até a extremidade da terra. Nós sempre temos falado que o Senhor não se satisfez em vir somente para os seus, mas fez-se luz para os gentios. É o nosso textuário de hoje. A Bíblia Sagrada no Velho Testamento está sempre projetando a missão de Deus em buscar se relacionar com toda a humanidade, fazer o seu nome glorificado em toda a terra. E nós vamos ver que Deus escolheu a nação de Israel para isso. A verdade prática diz que o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Sim, nós precisamos nos voltar para as nações, para as almas perdidas, para os povos não alcançados, com o mesmo amor que Deus manifestou. Na introdução, nós vamos ver aqui o comentarista, o pastor Gabi, falando sobre a questão da natureza missionária, né, como nós vimos na aula passada, que vem de Deus, a questão das missões transculturais, né. Nós vamos ver agora nessa lição colocar Israel como um povo escolhido, como eu acabei de falar, para manifestar o propósito dele em meio a todas as nações. A ideia era que as nações conhecessem a Deus, a glória de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, através da vida, da manifestação, da existência da nação de Israel, né? Mas o povo de Israel, ele vai falhar de uma forma terrível, né? O plano de Deus, aqui no tópico de número 1, era manifestar, como nós vimos lá, através da descendência de Abraão, da descendência de Isaac, da descendência de Jacó, ali também a figura de Cristo, né, que é descendência de Judá, porque em Abraão, como nós estudamos na lição passada, foram benditas todas as famílias da terra. Ao mesmo Abraão, nós vamos ver que Deus falou no capítulo 15 do livro de Gênesis, que esse povo que viria dele, a sua descendência, que seria maior do que as estrelas do céu em número, maior do que a areia do mar, ele iria passar um tempo no Egito, mas que passado um tempo lá, naquela terra, Deus iria tirar com mão forte. Você conhece a história, né, de quando ali os filhos de Jacó, lá a partir de Gênesis 37, eles vendem o seu irmão José, que agora é levado para o Egito pelos midianitas, na casa de Potifar, vive uma experiência, glorifica o nome do Senhor através da santidade lá no Egito. O nome do Senhor foi glorificado na vida de José, na casa de Potifar. Por quê? Porque ele buscou santidade. Quem quer fazer obra missionária, esteja na igreja local, no meio da família, na sua própria nação ou no Egito, que é símbolo do mundo, ele tem que ter santidade. Ainda que esteja preso, né? Nós vamos ver Paulo e Silas lá na frente, nós vamos ver muitos irmãos da igreja perseguida em cárceres, mundo afora, mas ainda assim glorificando o nome do Senhor. Lá na cadeia, lá no Egito, José glorificou o nome do Senhor com discernimento,
com liderança, com gestão daquele lugar, pois tudo estava nas suas mãos, o carcereiro colocou, e também com sabedoria e com revelação de Deus. Ele trouxe a revelação do Senhor nos sonhos ali do copeiro, do padeiro, e depois no sonho de Faraó. Veio a governar. Deus fez que ele fosse glorificado através da vida de José, ali no meio dos grandes. E também o Senhor manifestou a graça e a misericórdia para todos os povos da terra por intermédio de José, filho de Jacó, lá no Egito, quando ele geriu a questão dos alimentos, né? Fazendo também com que ali a família viesse ao Egito e viesse depois disso, passaram um tempo lá, morreu aquele faraó, morreu José, morreram seus irmãos e passado o tempo, você conhece essa história, eu só estou te relembrando, passado o tempo, ali nós vamos ver que agora o povo de Israel está sendo oprimido, Deus tira com mão forte o povo de Israel, sim, Deus foi glorificado mais uma vez no Egito, através de sinais, através de maravilhas e de muitas operações miraculosas que Deus fez através da vida de Moisés. E quando está tirando ali o povo do Egito, passando a seco pelo mar, na beira de entrar na terra prometida, o Senhor fala: eu vos colocarei numa terra, não se misturem com aqueles povos, senão vocês acabarão abraçando sua cultura, abraçando os seus deuses, entrando pelo caminho da idolatria, da prostituição espiritual e virarão as costas para mim, e eu terei ali que colocar diante de vocês algumas situações para que vocês se voltem ao meu amor. O que Israel faz? Israel faz exatamente o contrário, é o que fala ali a falha de Israel no subtópico de número 2, né? Israel faz exatamente o contrário daquilo que Deus tinha orientado, que era não se misturar. Israel agora começa a adorar Melcom, começa a adorar Moloque, começa a adorar Astarote, a rainha do céu, os exércitos dos céus, começa a adorar Baal, a adorar Dagon. O povo de Israel se perde assim, são muitos relatos bíblicos, como coloca aqui o pastor Wagner Gabi, que dão conta desses desvios, né, dessa desobediência, dessas idolatrias, desses pecados que o povo de Israel faz contra Deus e contra o propósito de Deus. Por quê? Porque o propósito de Deus era fazer, através de Israel, que o povo das outras nações glorificassem a Deus, conhecessem a Deus através da vida, da adoração e de todo o contexto, né, já que era uma teocracia, de todo o contexto de vida, até mesmo político, social da nação de Israel. Então, eles fazem o efeito contrário, né? A nação de Israel era para glorificar o nome do Senhor e agora envergonha o nome do Senhor e abraça a cultura das outras nações. Mas Israel, ela deixa o seu legado, né? Nós vamos ver que por conta desses desvios, por conta desses pecados, Deus ele permite, né, que algumas situações aconteçam. E aí nós vamos ver um pouco mais à frente a questão dos cativeiros. O povo que foi para a Síria não voltou, né? Mas aqueles que foram para a Babilônia, eles tiveram a oportunidade de glorificar o nome do Senhor também em meio ao cativeiro. Sim, Deus mandou um povo para o cativeiro. Daniel, ele foi aquele que glorificou o nome do Senhor no meio do palácio. Sim, a Bíblia vai nos relatar que Daniel não quis se misturar, né, ali, nem comer do manjar do rei. Então, a figura de Daniel, sim, Deus foi glorificado na Babilônia, através da vida de Daniel, mesmo por conta do cativeiro. Mas Deus não foi glorificado só na Babilônia por intermédio da vida de Daniel, não. Deus foi glorificado na Babilônia também pela vida de Ananias, Azarias e Misael, chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobraram diante da estátua. Antes do cativeiro babilônico, quando estavam entrando na terra prometida, ali os espias foram abraçados por Raabe. Sim, Deus foi glorificado em Jericó, ali quando Raabe escolheu
acolher os espias e botando aquele cordão escarlata que era símbolo do sangue de Cristo sobre a vida daquele que crê, que recebe livramento e a salvação. Deus foi glorificado também, não só na vida de Raabe, Deus foi glorificado na vida de Ruth, sim, que não quis servir aos deuses do Moabita, não, o seu Deus é o meu Deus. Ela falou para Noemi, sim, foi glorificado na vida de Noemi, enquanto o esposo morreu, os filhos morreram, ela continuou fiel e voltando para a sua terra, Ruth quis voltar com ela. Ruth é aquela que vai se dobrar diante dos pés de Boaz, o parente remidor, um símbolo de Cristo no Velho Testamento. Deus foi glorificado em Moabe por intermédio da vida, a vida de Ruth, a vida de Noemi. Sim, Deus também foi glorificado na vida daquela menininha que estava lá na casa, na casa como escrava na casa de Naamã. Ela falou para a esposa, que falou para o general de guerra, que era leproso, e ele foi diante de quem? Foi diante de Eliseu, e Eliseu mandou ele tomar ali 7 mergulhos no Jordão, e aquele homem foi curado. Sim, Deus foi glorificado lá na Síria, na casa de Naamã. Deus foi glorificado, sim, entre os filisteus, através da presença, do vigor e de tudo que fez, porque o chamado de Sansão era para poder assim livrar o povo de Israel dos filisteus. Então, entre os filisteus, Deus também foi glorificado. Deus foi glorificado pela rainha de Sabá, sim, aquela mulher em todo o seu reino. Ela foi glorificar a Deus porque ela viu que a sabedoria que Deus manifestava por intermédio da vida de Salomão era muito maior do que ela podia imaginar. O Senhor foi glorificado em Damasco pela vida de Eliseu, porque Ben-Hadad doente mandou chamar o profeta, e o profeta, ainda que soubesse que ele iria morrer por uma traição, ele falou diante da enfermidade de Ben-Hadad, lá em Damasco, sim, na terra do inimigo, lá em Damasco, o nosso Deus foi glorificado por intermédio da vida de Eliseu. E nós vemos também o nosso Deus sendo glorificado lá em Sarepta. É o texto, eu não passei não, eu não esqueci não, eu deixei para ler agora mesmo. É o texto da leitura bíblica em classe. Nós vamos voltar lá em 1 Reis, sim. E veio a palavra do Senhor dizendo, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E depois dessas coisas, sucedeu, já o versículo 17, que o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse, dá-me o teu filho. E ele tomou-o do regaço, levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama. Veja bem, Elias está saindo da terra de Israel, fugindo de Jezabel que o perseguia. Sim, depois que ele profetizou que não haveria água, ele agora vai para o território do inimigo. Sim, porque alguns acreditam que Jezabel era de Tiro e Sidom, ali Sarepta, daquela região, ele vai para lá. A moça o recebe na porta da cidade, pegando alguns galhos para preparar um pão, com o resto que ela tinha de azeite e de farinha, comer com seu filho e morrer. Mas quando chega o profeta, ele lhe relata, lembra ela que fazendo para o Senhor, na figura dele, para a glória de Deus, para a obra de Deus, não ia morrer ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Nenhum daqueles que se predispõe a dar o pouco que tem para a glória do nome do Senhor vai morrer ou vai perder com isso. Muito pelo contrário, nós só temos a ganhar. Deus foi glorificado em Sarepta pela vida de Elias. Ali multiplicou-se o azeite e a farinha e ninguém morreu. Durante todo aquele tempo da seca, tanto ele quanto a mulher quanto o filho foram alimentados. Só que aquele menino veio a falecer. E aí nós vemos que Deus nos tira dos lugares, nos abençoa, porque aquela mulher deu, muitas das vezes, deu o que ela tinha para Elias. Muitas das vezes as pessoas dão o que elas têm para nos ajudar. Digo a figura do missionário, aquele que está fazendo a obra, aquele que está indo, né? E ali nós vamos ter a oportunidade também de abençoar aquele povo, trazendo vida a quem vem à morte.
O filho da mulher morreu, ele pega e leva a um lugar mais elevado. Vou fazer uma simbologia aqui. A Bíblia diz que nosso Senhor nos levou a um lugar mais elevado, ao reino do amor do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ali ele tinha vida em seu corpo, e ele transmite a vida que ele tem. Quem quer fazer a obra evangelística, quem quer fazer a obra missionária, precisa ter vida em si mesmo, sim, será avivado, vivificado. Avivamento é estar de acordo com a palavra. Avivamento é renunciar a cada dia às suas vontades. Avivamento é ter uma vida de comunhão com os irmãos. Avivamento é ter uma vida de santidade. Avivamento é dia após dia buscar obedecer à vontade do Senhor em conformidade com a sua palavra. Avivamento é sair da morte e estar 100% vivo, desfrutando daquilo que Cristo falou. Novidade de vida, todo dia algo que nos transforma, pois nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta. E só quem é liberto é que está vivo, e só quem está vivo é que pode gerar vida em quem está morto. Elias estava vivo e transmitindo vida. O outro texto aqui que nós vamos ver é a figura de Jonas. Da mesma forma que Deus foi glorificado lá na terra de Sarepta, através da figura da viúva, do seu filho, pelo profeta Elias, uma nação inteira também recebeu vida, porque recebeu o livramento do juízo de Deus por intermédio do profeta. O profeta foi lá, mesmo não querendo, mesmo fugindo, mesmo pagando um preço para ir para a direção contrária, Deus permitiu passar por um processo. Ele clamou do ventre do grande peixe. O Salmo 131 diz: Senhor, das profundezas eu clamei a ti, o Senhor me tirou da morte. Sim, Deus levou ele até Nínive. E ali tem um texto ainda da leitura bíblica, né? O versículo 1, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ele pregou quase 3 dias caminhando pela cidade inteira, e o povo temeu, a liderança temeu, apregoaram um jejum, o povo se arrependeu, porque não é só temer, não é só confessar, tem que deixar também. Deus deu o livramento, ainda que mais à frente outro profeta fosse profetizar contra Nínive, que ela iria, e de fato foi destruída. Aquele povo recebeu o livramento porque creu na palavra que Deus manifestou por intermédio do teu servo, o profeta Jonas. Sim, Deus foi glorificado em Nínive, Deus foi glorificado em Jericó pela vida de Raabe, Deus foi glorificado em Moabe pela vida de Noemi e Ruth, Deus foi glorificado entre os filisteus pela vida de Sansão, foi glorificado na terra de Naamã, foi glorificado em Sabá pela rainha de Sabá, por conta da sabedoria que ela viu de Salomão, foi glorificado em Damasco pela vida do profeta Eliseu. Deus foi glorificado em Sarepta e Deus foi glorificado em Nínive. O Senhor, isso são exemplos. Isaías vai, bem como Jeremias, bem como Ezequiel, profecias contra as nações, profecias em favor das nações, Deus se manifestando até mesmo as nações, falou diretamente com Ciro, aquele que viria a libertar o povo do cativeiro babilônico, mandar voltar. Aí depois nós vemos a figura de Esdras, de Neemias, fazendo a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros. Sim, Deus foi manifestado, como eu falei, na vida de Daniel, manifestado lá na Babilônia. Deus foi glorificado não só na Babilônia, mas foi glorificado também na Medopécia. Sim, lá na Medopécia ele foi glorificado através da vida de Esther. Deus foi glorificado lá. Deus foi glorificado não só na Medopécia, Deus foi glorificado na Grécia. E aí nós vemos a outra contribuição de Israel, porque foi da nação de Israel que veio, através das revelações que Deus fez a Moisés, do Pentateuco, aos profetas e aos sábios que escreveram os livros poéticos, os livros históricos, os profetas, né, os registros dos profetas, esse compêndio que nós entendemos como Antigo Testamento, os escritos do povo de Israel. Deus foi glorificado na Grécia. Todo mundo que está dentro da faculdade, todo mundo que
tudo sobre estratégia, sobre logística, sobre história da humanidade, vai sim valorizar o nome de Alexandre o Grande, o grande guerreiro que nunca perdeu uma guerra. Esse Alexandre o Grande, dominador, né, ali da Grécia, sendo que Israel fora cativo da Medo-Pérsia, fora cativo de Babilônia e agora é cativo também do Império Grego, porque todo mundo estava sujeito ao Império Grego. E ali o Alexandre o Grande coloca todo mundo para falar o idioma grego, porque o grego koine, da região da Acaia, que era a região ali de mais ou menos de Atenas, o koineu, o kini, que era o grego simples, o grego popular, todo mundo tinha que fazer suas transações comerciais. Nós estamos aqui nos Estados Unidos e o inglês é a língua mundialmente falada, né? Aqui também tem muitas pessoas que falam espanhol, mas não é tão forte. Tem brasileiros, a comunidade brasileira, mas nem se compara. Assim como tinha os judeus, o aramaico, o hebraico, o latim, nada se comparava com a expressão que tinha o grego. E o que Alexandre o Grande fala? Ele vê entre as suas nações um pequeno povo, né? Esse povo que está sendo atacado neste exato momento, esse povo que está sofrendo lá agora. Oremos pela paz de Jerusalém, oremos por Israel. Por que esse povo ainda existe diante de tantas guerras? Como é que eu conheço, o que faz esse povo sobreviver? Aí alguém fala, não, é o Deus deles. E como é que eu conheço esse Deus deles? Através do livro deles, né? Através desses livros aqui que conta a história do relacionamento do Deus deles com eles. Ah, é mesmo? Então vamos pegar uns eruditos aí e vamos fazer uma tradução do hebraico, algumas coisas do aramaico para o grego. E aí nós temos a Septuaginta, né, que é a tradução para o grego do Velho Testamento. Isso é um legado extraordinário que fica para nós, que os judeus nos deixaram. Então nós vamos ver, isso está sendo colocado aqui pelo nosso comentarista, né, o pastor Wagner Gabi. Ele coloca isso aqui no subtópico de número 3, da contribuição de Israel para com o mundo, né, deixando ali a tradução do Antigo Testamento, preservação. Essa transmissão era feita oral, mas também era feita pelos escribas que faziam detalhadamente essas cópias que foram passados, os ensinamentos que Deus ele tinha para com todos, né? Nós vemos então que no tópico de número 2 já lemos a leitura introdutória, falamos um pouco de como Deus era glorificado entre tantas nações, entre impérios, né, através de homens e mulheres de Deus, como foi glorificado em Sarepta, na viúva de Sarepta, por intermédio de Elias e também de Jonas. E vamos partir direto para o tópico de número 3, esse comentário aqui da nossa EBD Online, que eu creio possa estar ajudando a você, né? Ajudando você, professor, você, estudante da Bíblia Sagrada, que vai aí na sua igreja local participar da sua aula, ou que vai estar assistindo essa aula, junto de tantos outros professores que estão aí na internet ministrando essa aula de forma maravilhosa, que isso possa agregar, o conteúdo possa contribuir para a sua edificação espiritual, né? Eu quero deixar um abraço aqui para o pastor Manuel Messias, aqui da Assembleia de Deus Ministério El Shaddai, aqui em Dallas, bem como o pastor Davi, da Igreja Assembleia de Deus Missioneiro El Shaddai, também a Assembleia de Deus El Shaddai, que é a igreja hispana aqui que nos recebeu. Deixar um grande abraço ao pastor Marcos de Nantucket, que da Assembleia de Deus Missionária em Nantucket, que tem nos ajudado muito, né? Agradecer e louvar o nome do Senhor pela vida do nosso pastor Gesiel, da Assembleia de Deus Jucutuquara, lá em Vitória, no Espírito Santo, na Cadeeso, né? Nosso amado pastor que tem nos enviado, cuidou de nós durante bastante tempo. Deixar também um abraço para o pastor Cleverson, do Ministério ABA, lá da Flórida, que tem nos dado um suporte também aqui. E não tem como deixar de agradecer a Natália, o pastor Michael, e que nos está, além de nos dar todo o suporte, nos abraçar, nos receber, criar a oportunidade para que nós estivéssemos aqui glorificando o nome do Senhor, tem nos dado a oportunidade de, juntamente com eles, para a glória de Deus, também participar da implantação da Abba Church aqui em Dallas, né? Entre os brasileiros, entre os hispanos, aqui na cidade de Ana, né? No norte de Dallas, no Texas. Que Deus possa
os abençoar, né? São coisas maravilhosas que Deus faz. Deus fez na história do Velho Testamento. Na aula que vem nós vamos ver Deus manifestando no Novo Testamento e continua manifestando aqui nos Estados Unidos. Eu creio que continua manifestando aí no Brasil, na Europa, em qualquer lugar da América Latina, na África, na Ásia, aonde você estiver. Eu creio que o nome do Senhor continuará a ser glorificado entre todos os povos, porque toda língua, toda tribo, toda nação foram comprados pelo Cordeiro, pelo seu precioso sangue. Entrando no tópico de número 3, para a gente encerrar, nós vamos ver que Deus se manifestou e como ele fez algumas alianças. Aí tem a questão dos dispensacionalistas, né? Das dispensações, e dentro das dispensações as alianças, a aliança que Deus fez com Adão, a aliança que Deus fez com Noé, a aliança que Deus fez com os patriarcas, a aliança mosaica, a aliança depois na graça, né? E de formas extraordinárias Deus tem as suas alianças, né? A palavra aliança, o que é aliança, Diego? Aliança é berrite, ou berrite. Aliança é um tratado, é um acordo, é uma associação entre homem e homem, é a constituição de algo, né? Um documento, uma ordenança, um compromisso que é feito entre pessoas, né? A aliança que pode se referir a uma amizade, e aí é interessante, porque Deus, ele nos chama não somente de servos, mas João 15 diz que nós somos também chamados de amigos, e aos amigos ele revela os seus segredos. Ele deu a vida pelos seus amigos, e isso é lindo. A aliança que se refere ao casamento e nos lembra que a igreja do Senhor, ela é uma noiva que em breve estará com Cristo na eternidade, a partir do arrebatamento. Uma aliança que refere-se diretamente entre Deus e os homens, foi quebrada no Éden, mas foi restaurada na cruz, e todo o Velho Testamento aponta para a manifestação de Cristo Jesus, né? No Velho Testamento, lá em Gênesis, ele é o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do século. Em Êxodo, ele é aquele que tira o povo do Egito. Lá no livro de Levítico, ele é o sumo sacerdote. No livro de Números, ele é aquele que caminha com o povo no meio do deserto. No livro de Deuteronômio, ele é a própria lei, fortalece o seu povo, constituindo as diretrizes para o seu povo. Em Josué, ele nos lembra que entrará conosco na terra prometida. Sim, no livro de Ruth, ele é o parente remidor. No livro de 1ª, 2ª Reis, 1ª, 2ª Samuel, ele é o Rei dos Reis. Nós vamos ver no livro de Esdras que ele é o rei construtor, bem como no livro de Neemias. Sim, no livro de Juízes ele é o justo juiz, no livro de Salmos ele é o bom pastor, no livro de Cantares ele é o amado, no livro de Eclesiastes ele é a própria sabedoria, lembrando que tudo é vaidade, mas que assim falava o pregador. Ele foi rei, mas preferiu agora se colocar como pregador. Ele aparece como a sabedoria em Provérbios, mas em Eclesiastes ele aparece como aquele que valoriza o que é importante, pregar o evangelho e temer o Senhor como o fim de todas as coisas. Eu estou falando até fora de ordem. Em Isaías ele é o Emanuel, em Jeremias ele é o oleiro, em Zacarias ele é o homem das mãos furadas, em Malaquias ele é o sol da justiça que brilha sobre nós. Ele é aquele que aparece em todo o Velho Testamento. Toda a Bíblia aponta para Jesus, a aliança perfeita entre Deus e os homens. Sim, ali estamos falando de Berite, nós vamos ver que é a ordenação divina com sinais e promessas, né? Aí eu volto para a revista, depois de trabalhar com essa questão de Berite, e nós vamos ver que existe uma aliança incondicional, e eu faço questão de ler aqui o comentário do pastor Gabi, que é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito a conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem ele compactua. Sim, Deus, ele escolhe quem ele quer para a sua obra. Ele amou o mundo de tal maneira, né? Ele amou a todos, a possibilidade está aberta a todos.
mas ele escolhe alguns para poder executar o seu serviço na terra. Sim, e a quem ele quiser abençoar, ele vai abençoar. Isso, Deus, ele nos dá a graça, o amor, a bondade dele, a misericórdia dele, mesmo que nós não merecemos, ele nos amou, ainda cheios de pecados. Isso é extraordinário. Só que tem uma aliança condicional. Eu até botei o texto aqui de Deuteronômio 28. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se Deus faz muitas promessas, né? 1 Crônicas 7, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então tem algumas condições, né? 1 Crônicas 17, Deus faz uma aliança incondicional. Ele não quer nem saber, ele escolhe a Davi, né? Davi queria fazer o templo, Natan até profetiza, depois volta para falar, não, você não vai construir o templo, Salomão vai construir o templo, mas assim diz o Senhor, eu vou constituir o teu reino eternamente, né? Ou seja, eu estou fazendo uma aliança com Davi e através da descendência de Davi, de Judá, que já havia sido prometido por Jacó lá em Gênesis 49, né? Judá é um leãozinho e o cetro não se apartará dele, ou seja, o instrumento de governo, falando de Cristo, aquele que viria governar, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, extraordinário, mas também tem as condições, né? E Deuteronômio 28 que nós lemos mostra isso. Nós precisamos entender que assim como a nação de Israel ela foi escolhida para representar a Deus entre as nações, ela iria desfrutar de bênçãos ou iria passar por provações, e a história nos relata tudo isso que eles viveram diante dessas condições. Nós precisamos valorizar a aliança que Deus fez conosco, e essa aliança ela vai, através de Israel também, se manifestar com o nascimento do Emanuel, como disse Isaías no capítulo 7, aparecendo em Mateus 21, Mateus fala muito de Isaías, né? Em Israel, Deus foi glorificado, através de Israel, Deus foi glorificado entre todas as nações, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz, que dá a paz que excede todo entendimento. E você que está buscando fazer evangelismo e missões em dias tão tristes, de tantas turbações, aflições, demandas e necessidades, eu sei que é difícil pregar no morro, na favela, é difícil pregar nos hospitais, é difícil pregar nas escolas, nas cadeias, é difícil pregar na Bolívia, no Paraguai, é difícil pregar na África, na Ásia e na Índia, não se engane, é difícil pregar na Europa, é muito difícil pregar nos Estados Unidos, é difícil pregar para os crentes, mas não desanime, porque Ele vive e porque Ele vive nós podemos crer no amanhã. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Em Israel, em todo o Velho Testamento, Deus foi glorificado. E Ele continuará a ser glorificado no Novo Testamento. É o tema da aula que vem. Eu te espero por aqui, se Deus quiser. Deixa o seu curtir, o seu gostei, compartilha essa aula se ela te ajudou de alguma forma. Vamos ler a conclusão para terminar. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar sua glória a todos os povos. Por diversas vezes Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem da salvação somente para si, mas a proclamá-la entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Nós trabalhamos esse texto em aulas passadas, o texto do Salmo 96. Essa é uma raiz muito importante no Antigo Testamento para estender missões no Novo, que é o tema da próxima lição. Eu te encontro por aqui. Deus em Cristo te abençoe.